Imagina você viver anos preso a um erro do passado, a ponto de esquecer como é respirar em paz. Foi assim com o Dr. Augusto, até a noite em que um estranho, sentado num banco de praça, mudou tudo na vida dele. Se você gosta de histórias de amor, culpa e perdão, já aproveita agora. Segue o canal, curte esse vídeo e fica até o fim. Essa conversa de poucos minutos salvou um coração cansado e um grande amor que parecia perdido para sempre. A cidade se chamava São Bento das Águas. Rua de pedra, igreja branca no alto, coreto no meio da praça. Era começo dos anos 1970. Todo mundo conhecia o Dr. Augusto. Médico sério, terno de linho claro, óculos redondos, sempre apressado. Parecia um homem de sucesso. Tinha clínica respeito casa bonita. Mas ninguém via a culpa que ele escondia. Uma culpa que acordava ele toda madrugada. 12 anos antes, Augusto tinha sido noivo de Helena, professora da escola do bairro pobre. Sorriso doce, vestido simples, mãos cheias de livros. A cidade inteira esperava o casamento. A igreja já enfeitada, o salão da paróquia pronto. Mas na véspera, numa discussão que começou pequena e virou tempestade, ele falou o que nunca devia ter dito. E naquela noite, o orgulho gritou mais alto que o amor. Helena queria continuar na escola simples, ensinando as crianças. Era o sonho dela. Augusto queria ir para a capital, ter fama, sair no jornal. No calor da raiva, ele disse que o sonho dela era pequeno demais para ele. Quando percebeu, já era tarde. Com os olhos cheios d'água, Helena tirou o anel do dedo, colocou na mão dele e não falou mais nada. No dia seguinte, ela sumiu da cidade. Sem bilhete, sem endereço, sem adeus. Só o barulho do trem se afastando, levando a mulher da vida dele. Desde aquele dia, Augusto vivia um castigo silencioso. Atendia pacientes, sorria em público, mas por dentro se sentia vazio. Toda vez que passava em frente à igreja, via o próprio erro na porta. Pensava na noiva que deixou ir embora por orgulho, e a culpa só crescia, ano após ano. Era uma noite de agosto de 1978. Chuva fina, fria. A praça principal quase deserta. Só os lampiões acesos, jogando uma luz amarela na calçada molhada. O piano do salão paroquial já tinha parado. O coreto estava vazio. Augusto saiu tarde da clínica. Tinha perdido uma senhora idosa naquele dia. Fizera de tudo, mas não conseguiu salvá-la. Somou aquela dor à velha lembrança de Helena. E o peito apertou. Em vez de ir para casa, ele caminhou sem rumo. O terno de linho encharcava, mas ele nem ligava. Quando viu, estava na praça. Sentou num banco de madeira, embaixo de uma árvore, deixando a chuva cair no rosto. Não sabia se chorava pela paciente de hoje, por Helena de ontem, ou por ele mesmo. Só sabia que estava cansado, muito cansado de si mesmo. Foi aí que percebeu que não estava sozinho. No outro canto do banco, um homem já estava sentado. Usava chapéu gasto, casaco escuro molhado e tinha ao lado uma mala pequena, surrada de viagem. Parecia um desses que descem do trem sem saber direito para onde vão. O estranho virou o rosto devagar e falou, com voz calma, sem invadir demais. Noite pesada, doutor. Augusto se assustou. O senhor me conhece? O homem deu um meio sorriso. Em cidade pequena, todo mundo conhece o médico, mesmo que o médico não conheça todo mundo. Augusto não respondeu. A chuva batia nas folhas, fazendo um som que enchia o silêncio. O coração dele batia forte, como se esperasse algo, sem saber o quê. Depois de um tempo, o estranho perguntou. Posso fazer uma pergunta? Augusto suspirou, cansado. Pode. O que dói mais aí dentro? O que o senhor perdeu hoje? Ou o que perdeu lá atrás? A pergunta entrou direto, como agulha em pano fino. Augusto se irritou. O senhor não me conhece, não sabe da minha vida. O estranho baixou os olhos sem se ofender e respondeu. Talvez eu não saiba, mas posso ouvir. Às vezes, disse o estranho. O que falta para a dor ficar menor é só alguém que escute, sem julgar. Essas palavras quebraram alguma coisa dentro de Augusto. Ele respirou fundo. Perdi uma paciente hoje, confessou. Fiz o que pude, mas não foi o bastante.
O estranho assentiu com respeito. Eu sinto. Mas... e antes disso? O que o senhor perdeu antes? Augusto pensou em mentir, dizer que não era nada. Mas a alma cansada pediu verdade. Perdi o amor da minha vida, falou baixo. Por orgulho. Por querer ser maior do que eu era. A chuva parecia bater mais devagar. Ela ainda vive? Perguntou o estranho. Não sei, faz 12 anos que foi embora. O senhor foi atrás? Não. Por quê? Insistiu o homem. Augusto demorou a responder. Porque tinha certeza de que ela não me perdoaria. Fiquei com vergonha de admitir que errei. E... talvez eu tenha merecido perdê-la. O estranho olhou para o chão molhado, como se lembrasse de algo parecido. Posso contar uma história para o senhor? Perguntou. Augusto fez que sim com a cabeça. Qualquer palavra parecia melhor que o silêncio da culpa. Eu também amei uma mulher e a perdi, começou o estranho. Eu era lavrador num sítio longe daqui. Trabalhava na roça, mão calejada, roupa simples. Tinha vergonha da minha vida. Ela era filha do dono da venda, gostava de ler, de estudar. Um dia, me pediu para ir com ela para a cidade grande. Disse que a gente podia recomeçar lá. Eu tive medo de não dar conta. Recusei, continuou ele. Disse que meu lugar era ali entre enxada e terra. Ela chorou, mas foi sozinha. Ainda assim, falou que me esperaria. Eu, orgulhoso, não fui. Ele fez uma pausa longa. Anos depois, soube que ela tinha se casado com outro. Fiquei preso naquele dia do meu não, como se minha vida tivesse parado ali. O corpo seguiu, mas o coração ficou naquele momento. O estranho olhou firme para Augusto. O senhor sabe qual é o peso de viver preso num dia antigo? Augusto assentiu devagar com os olhos molhados. Sei. Então escute. Castigo nenhum desfaz o que passou. Se punir não traz ninguém de volta. Sofrer todo dia não muda o ontem, só rouba as chances do hoje. Augusto engoliu seco. E o que eu posso fazer então? O que ainda não tentou? Respondeu o estranho. O senhor nunca escreveu uma carta para ela? Não. Nunca pegou um trem para a cidade para onde ela foi, nem que fosse só para ver se estava bem? Também não. O homem balançou a cabeça com carinho. Então o senhor ainda não tentou de verdade. O maior peso não é perder alguém, é nunca ter coragem de ir atrás. Se essa frase mexeu com você, comenta aí embaixo. Eu sei o que é esse peso ou já passei por algo assim. Isso ajuda essa história a chegar em mais gente que precisa ouvir isso agora. E volta comigo, porque daqui pra frente o Dr. Augusto vai ter que escolher. Continua fugindo, ou pega o trem e enfrenta o passado que ele mesmo deixou para trás. Essas palavras caíram como trovão na mente de Augusto, mesmo com a chuva fina. Mas já se passaram 12 anos, murmurou. Ela pode estar casada, com filhos. Ou não, disse o estranho. E mesmo que esteja, o senhor não vai lá para tirar nada dela. Vai para pedir perdão, para fechar uma ferida. Às vezes, o perdão não é para juntar de novo. É só para conseguir respirar em paz. O silêncio caiu entre os dois. A chuva começou a diminuir. O estranho levantou devagar, pegou a mala. Já fiz muita coisa errada na vida, doutor. Mas se eu pudesse voltar, eu teria ido com ela. Ou pelo menos teria ido atrás. Não faria nada sozinho, no medo. Ele colocou o chapéu. Pense bem. Às vezes um trem perdido dói mais que 1000 castigos. Boa noite. E foi embora, sumindo na névoa da praça. Augusto ficou sozinho no banco. Um trem perdido dói mais que 1000 castigos. Essa frase não saía da cabeça. Chegou em casa molhado, tirou o terno, mas não conseguiu dormir. De madrugada, acendeu a lamparina e pegou papel e caneta. As mãos tremiam. Escreveu o nome dela no alto da página. Helena. E chorou pela primeira vez em muito tempo, deixando a culpa escorrer junto com as lágrimas. A carta saiu simples, sem floreio. Helena, eu demorei muito para admitir, mas errei com você. Escolhi o orgulho e não o nosso amor. Não escrevo para pedir que volte. Escrevo para pedir perdão. Se um dia você quiser me ver, estarei em São Bento das Águas. Se não, vou entender. Que Deus te guie onde estiver. Dobrou o papel com cuidado. Na manhã seguinte, foi aos Correios. Na agência, o funcionário leu o endereço que ele tinha. Escola Municipal de Estrela do Norte. A escola ainda existe, doutor.
Muita carta já foi para lá. Augusto sentiu um fio de esperança. Pagou o envio, saiu na rua e olhou para os trilhos do trem, lá longe. Sabia que podia só esperar a resposta. Mas algo dentro dele, uma coragem nova, empurrava outra ideia. E se ele mesmo pegasse o trem? No dia seguinte, depois de atender os pacientes mais urgentes, fechou a clínica por uns dias. Deixou o recado na porta. Arrumou uma mala pequena, pegou o dinheiro guardado e foi para a estação. O apito do trem cortou o ar da tarde. Quando ele entrou no vagão, sentiu o coração disparar. 12 anos de medo apertados ali naquele banco duro de madeira. Mas dessa vez, ele não desceu. A viagem era longa. A paisagem passava. Pastos, lavouras, vilarejos pequenos. Augusto olhava pela janela e lembrava do rosto de Helena, jovem na porta da igreja, com o vestido que nunca usou. Pensou em voltar muitas vezes. É loucura, ela não vai querer me ver. Mas a cada pensamento de desistir, lembrava da frase do estranho: o maior peso é nunca ter coragem de ir atrás. Quando o trem parou em Estrela do Norte, já era fim de tarde. A estação era simples, com bancos de madeira e cheiro de café. Augusto desceu com a mala na mão e o coração apertado no peito. Perguntou a um senhor onde ficava a escola municipal. Sobe aquela rua de pedra, doutor, a escola branca no alto. Ele agradeceu, respirou fundo e começou a subir. A escola era simples, paredes brancas gastas, janelas azuis. No pátio, algumas crianças ainda brincavam. De longe, ele viu uma mulher recolhendo cadernos, ajeitando as cadeiras. O jeito de andar, o modo de prender o cabelo. O coração dele reconheceu antes dos olhos. Era Helena. Mais madura, algumas marcas no rosto, mas o mesmo olhar firme e doce. Quando ela se virou e o viu parado na porta da sala, o mundo pareceu parar por alguns segundos. O barulho das crianças sumiu. Ela ficou branca. Apertou os cadernos contra o peito. Augusto? Ele sentiu as pernas fracas. Sou eu. Os dois ficaram imóveis, se olhando. 12 anos de distância cabiam naquele silêncio. Só os olhos falavam. Dor, saudade, medo, raiva, amor. Tudo misturado. Helena largou os cadernos sobre a mesa. O que você está fazendo aqui? A voz não era dura, mas machucada. Vim pedir perdão, disse ele. Não vim te tirar de lugar nenhum. Só não aguentava mais carregar isso sozinho. Ela respirou fundo. Eu esperei muito tempo por essa frase, mas agora não sei o que fazer com ela. Os dois sentaram em cadeiras de madeira frente a frente. Depois que você foi embora, ela disse, eu continuei dando aula. Quis provar para mim mesma que meu sonho não era pequeno. Mas cada vez que eu ouvia um trem, pensava, será que ele está indo embora de vez? Ou algum dia vai descer? Ela riu triste. No fim, eu aprendi a viver sem esperar, mas não aprendi a te esquecer. Augusto abaixou a cabeça. Eu mereci cada noite sem sono. Pensei em você em cada missa, em cada casal que eu via. Achei que castigo era o que eu precisava. Mas ontem, alguém me mostrou que castigo nenhum muda o passado. Que eu precisava escolher. Ou continuar me punindo ou ir até você e falar a verdade. Ele a olhou nos olhos. Eu fui covarde, Helena, e sinto muito. De verdade. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ontem à noite, contou, eu rezei pedindo um sinal. Pedi a Deus para me mostrar se eu devia te apagar de vez do coração, ou se ainda existia algum e se entre nós. Ela riu de nervoso. E hoje você aparece aqui, vindo não sei de onde, dizendo que um estranho te mandou vir pedir perdão. Você sabe o que isso faz aqui dentro? Apontou o peito. Ele não mandou eu vir, explicou Augusto. Mas falou coisas que eu precisava ouvir. Um lavrador com uma mala pequena. Disse que perdeu o amor da vida por medo de ir atrás. As palavras dele pareciam contar a minha história. Helena franziu a testa. Lavrador? Mala pequena? Ela respirou fundo como se lembrasse de alguém. Meu pai era assim. Ele trabalhava na roça, lá longe, continuou Helena. Tinha muita vergonha de ser simples. Quando decidi vir para cá, ele quis vir junto, mas desistiu. Viveu o resto da vida dizendo que se arrependeu de não ter tido coragem de mudar comigo. Ela olhou pela janela.
Ele morreu há 5 anos. Às vezes eu penso que, se pudesse voltar, ia querer ajudar alguém a não fazer o mesmo erro. Helena enxugou os olhos. Desculpa, tô misturando as coisas. É só minha cabeça. Augusto lembrou das palavras do estranho. Lavrador, vergonha, ela indo para a cidade, ele ficando. Arrepios subiram pelo corpo. Talvez fosse só um viajante comum. Talvez não. A verdade é que certas perguntas nunca têm resposta. E é isso que faz algumas histórias ficarem vivas dentro da gente. Ela respirou fundo. Augusto, eu não sei o que fazer com tudo isso. São 12 anos. Não somos mais aqueles jovens da praça. Ele sorriu de leve. Ainda bem. Aqueles dois eram orgulhosos demais. Ele tomou coragem. Eu posso te pedir uma coisa? Não para voltar ao que era, mas para começar de onde a gente está. Sem promessa bonita, só com verdade. Helena olhou para o pátio da escola. Crianças corriam, gritando como se o mundo fosse simples. Eu não sei se consigo confiar como antes, confessou. Mas sei que ainda sinto algo, forte, e tô cansada de ter medo. Ela voltou o olhar para ele. Não volta para São Bento hoje. Fica uns dias aqui, me conhece de novo, conhece a mulher que eu virei. E eu tento conhecer o homem que você virou. Um alívio quente subiu pelo peito de Augusto. Eu fico, respondeu sem pensar 2 vezes. E ali, naquela sala simples de escola, começaram de novo. Não do ponto onde tinham parado, mas do ponto em que se reencontraram. 2 adultos cheios de marcas, tentando costurar o que ainda podia ser salvo. Não com pressa, não com fantasia, mas com calma. E pela primeira vez, sem fugir. Augusto alugou um quarto numa pensão perto da praça. De manhã ia até a escola. Via Helena explicando com paciência, dando bronca quando precisava, abraçando crianças tristes. À tarde, ajudava no pequeno posto de saúde da cidade. Helena o via atender velhinhos com calma, escutar mães aflitas sem olhar para o relógio. Cada dia, um pouco mais de confiança voltava. Nem tudo foi fácil. Velhas feridas voltaram. Helena lembrava do dia em que devolveu o anel. Augusto lembrava da palavra dura que jogou na cara dela. Eles falaram disso, choraram, pediam desculpas de novo quantas vezes fosse preciso. Um perdão só não bastou. Mas dessa vez ninguém fugiu. Eles ficaram, sentaram juntos na dor. E aos poucos, aquilo foi limpando o coração dos dois. Numa tarde nublada, sentados num banco de praça em Estrela do Norte, Helena segurou a mão de Augusto. Eu não sei como vai ser o futuro, disse ela. Não sei se vamos vencer todos os medos, mas sei que quero tentar com você. Agora, sem orgulho, sem correr. Ele apertou os dedos dela. Eu quero gastar o resto dos meus dias provando que aprendi. O beijo que veio foi calmo, maduro, cheio de verdade. Se você estivesse no lugar da Helena, você daria essa segunda chance? Me conta nos comentários. Você é do time voltaria ou não voltaria? E se essa história já tocou o seu coração até aqui, deixa o like. Agora você vai ver como esse reencontro não mudou só o coração dos dois, mas de muita gente em volta deles também. Meses depois, Augusto se mudou para a Estrela do Norte de vez. Abriu um consultório simples na mesma rua da escola. A cidade logo se acostumou a ver os dois caminhando lado a lado pela praça, indo à missa aos domingos, parando para conversar no coreto. À noite, sentavam no alpendre da casa simples que alugaram em cadeiras de madeira, falando da vida e ouvindo o som distante do trem. De vez em quando caía uma chuva fina, igual a de São Bento naquela noite. Nessas horas, Helena olhava para a rua e perguntava: Você acha que ele existiu mesmo, Augusto? Ou foi coisa da sua cabeça? Ele pensava, olhando a água escorrer na calçada. Não sei. Só sei que se um dia eu encontrar alguém perdido num banco de praça, eu vou sentar do lado. E ele fez isso. Muitas vezes. Sentou ao lado de jovens com medo de amar. De viúvas achando que a vida tinha acabado. De homens presos em erros antigos. Não dava discursos bonitos. Só ouvia. Contava às vezes a história de um estranho que numa noite de chuva falou coisas simples. E como aquelas frases abriram uma porta que ele mesmo tinha trancado. Uma porta que levava de volta ao amor da vida dele. Anos depois, quando perguntavam a Helena: Quem salvou sua história? Ela pensava em Augusto, que teve coragem de voltar. Pensava em si mesma,
que teve coragem de perdoar, mas também lembrava daquele homem sem nome, com chapéu gasto e mala pequena. Foi um estranho, ela dizia. Um estranho que talvez nem saiba que salvou 2 vidas, a minha e a dele. E talvez tenha salvo mais um monte de vidas que a gente nem imagina. Porque quando alguém é resgatado, começa a resgatar outros também. Se hoje você se sente preso num erro antigo, lembra do Dr. Augusto. Talvez agora seja a sua vez de pegar o seu trem, ir atrás de um perdão ou se perdoar. Se essa história te tocou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se um dia você vir alguém sozinho num banco de praça, senta do lado. Às vezes é assim que um grande amor recomeça.